paz do Senhor, povo de Deus, e aqui estamos mais uma vez, Evangelista Odete, cumprimentando a todos com muita alegria, com a doce e perfeita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Receba esta paz maravilhosa, paz que traz alento para os que estão aí desalentados, desassossegados. Quantas pessoas que precisam de sossego, não tem paz, não tem alegria, aonde vão, aonde moram, aonde trabalham, sempre estão aí sem sossego, desassossegado. Você não sabe o que está acontecendo, mas você não está conseguindo viver em paz. Você não consegue mais ter paz. A paz se ausentou da tua alma, do teu coração, da tua vida. Está como o salmista Davi, quando disse ao Senhor: Senhor, eu me sinto perplexo. Eu estou perplexo, Senhor, porque eu percebo que estou sem paz. E ele pede o socorro divino. E ele clama a Deus e pede: Senhor, me socorre, me salva. Salva a minha alma. Socorre, Senhor, a minha alma. Porque ele via que a falta de paz que estava ausente não era só para sua mente, seus sentimentos, não era só para o corpo físico. Não, nada estava bom na vida dele. Nada. Ele olhava, não via segurança, não via paz, não via nada que pudesse o alegrar. Ele estava sem alegria, entristecido, angustiado, aflito, sem paz. E se porventura tem alguém que nos ouve, que esteja se sentindo desta maneira, eu te convido para orar conosco neste momento. E olha que palavra bonita eu tenho para nós hoje. O Senhor colocou no meu coração e para mim foi maravilhosa, e acredito que será também para todos vocês que nos ouvem e que vão orar conosco, porque eu estou te convidando para se ajuntar a nós, para juntos nós clamarmos a Deus. Serão 20 minutinhos de oração, 20 minutos de oração. Deus vai dos altos céus derramar bênção sobre a vida daqueles que buscam, que clamam. Vamos orar ao Senhor? Antes a palavra 40 de Salmos. Esperei confiamente pelo Senhor, e Ele inclinou para mim os seus ouvidos, quando eu clamei a Ele por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um lago de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs nos meus lábios um novo cântico, hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. E olha que lindo, bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança. Vamos confiar em Deus. Se está faltando paz, se a paz está ausente, nós vamos pedir a paz. Se você precisa de uma cura, está com uma dor, com uma enfermidade, e você percebe que esta doença, esta enfermidade tem se agravado, peça cura, peça o livramento, peça a proteção, peça o resgate para os que estão em perigo, ou se você está em perigo. Vamos pedir ao Senhor, maravilhoso Deus e eterno Pai. Aqui estamos, Senhor, nos colocando na sua santa e maravilhosa presença, meu Deus, neste momento. Propósito, Deus, é de orarmos 20 minutos, clamando pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa vida, pela nossa alma, por aqueles que faltam paz, por aqueles que estão desassossegados, sem sossego, sem paz. Estão aí atribulados, decepcionados, Pai, com os acontecimentos desta semana, com o que lhe aconteceu, com o que lhe sobreveio. Jó, ele temia, mesmo estando diante do Senhor, vivendo uma vida de integridade, porque a sua palavra nos diz que Jó era um homem íntegro. Jó era um homem que não se desviava para o mal. Ele vivia uma vida constante de integridade, mas ele temia, ele sempre estava, Senhor. Ele sempre estava preocupado com os filhos, ele temia
sabendo que para ele poderia não acontecer nada, mas poderia acontecer para os seus filhos, que eram jovens e que não tinham maturidade suficiente, Senhor, para viver uma vida de integridade como o próprio pai. E olha, Senhor, quantas mães, quantos pais, quantas famílias hoje estão sofrendo, hoje, Senhor, estão enfrentando aí, Senhor, processo judicial. Pais, ó Deus, que estão em desespero atrás de um advogado para poder tirar o filho da prisão, ou estão aí, Senhor, fazendo até empréstimo, ou vendendo, Senhor, seu imóvel, seu carro, sua moto, para conseguir o dinheiro, Senhor, para pagar a fiança e tirar o filho lá da delegacia, lá da cadeia. Meu Deus, quantos pais que também temem, Senhor. Quantos pais que vivem em oração, vivem clamando, vivem pedindo, mas teme pelos seus filhos, teme, ó Deus, que os seus filhos um dia sejam atingidos pelo mal, porque eles não têm a mesma maturidade, Senhor, para viver uma vida, não só de oração, mas de integridade. Olha o que o diabo, Senhor, hoje tem preparado para os nossos jovens. Nós estamos vivendo, Senhor, uma geração de pessoas, meu Pai, ansiosas. Nunca se ouviu falar antes em tanta ansiedade. Estamos vivendo, Senhor, dias em que até as crianças, até os bebês que já nascem, meu Deus, com ansiedade excessiva. Pai, olha para a juventude, que não tem, Senhor, paciência de esperar o seu momento, a sua hora, o seu dia, esperar a sua bênção, esperar, meu Deus, porque todos nós esperamos, uma mãe espera para ter um filho 9 meses. Muitos têm que esperar, Senhor, para começar a trabalhar e ganhar bem. Muitas das vezes esperar aí 4 anos de estudo na faculdade, 5 anos de estudo na faculdade, e muitos até mais anos, Pai, sem um canudo, sem um diploma. É difícil, Senhor, conseguir um trabalho que ganhe bem. E a juventude hoje não tem esta paciência de esperar. Não tem, ó Deus, este ânimo, Senhor, de lutarem por conquistas grandiosas para o futuro. Os jovens hoje, eles querem dinheiro, Senhor. E os pais, às vezes, têm que sustentar os seus filhos. Os pais hoje sustentam filhos com idade adulta. Não estamos falando de crianças ou adolescentes, mas estamos falando de filhos na idade adulta que ainda dependem dos seus pais e que cobram os seus pais. Seus pais têm que pagar as suas contas, têm que vestir, têm que calçar, e ainda tem que dar dinheiro, Senhor, para a bebedeira, para as drogas, para sustentar os seus vícios. Olha quantas famílias em sofrimento, Pai. Olha quantos orando neste momento e pedindo socorro e pedindo ajuda. Pais que estão vendo que os seus filhos estão correndo risco de perder suas vidas. Pais que estão em oração porque os filhos são doentes. A família está enfrentando, quem sabe, um câncer, meu Pai, agressivo, um câncer já avançado. Um câncer, ó Deus, que os médicos já não conseguem mais combater. Olha quantos, ó Deus, que todos estes gastos, todos esses prejuízos, é só para controlar, ó Deus, controlar e poder, ó Deus, dar um estilo de vida melhor, porque esta pessoa está com os dias contados, seus dias de vida estão contados, e a família está aí, Senhor, propondo os últimos dias de vida um pouco melhor, Pai, sem a dor, sem tanto sofrimento, sem tanto gemido, sem tanto desespero. E o Senhor tem visto dos altos céus como tudo, meu Pai, tem sido difícil. Olha este pai e esta mãe que clama, ó Deus, pela cura.
do seu bebê, do seu filho, da sua criança, que quem sabe está aí com leucemia, que quem sabe está aí tratando, meu Pai, de outras doenças, meu Pai, que a medicina não pode curar. Quantos enfrentando a depressão, enfrentando, Senhor, a ansiedade excessiva, que é o transtorno de ansiedade. E as pessoas não conseguem, Pai, se controlar. As pessoas não conseguem, meu Pai. Mesmo tantas pessoas à sua volta, dando a maior força, orando, ajudando, aconselhando. Mas quantas pessoas, Pai, que não têm, ó Deus, não têm força. Não tem força para lutar pela sua própria vida. Não tem força de enfrentar, meu Pai. Estão se entregando, ó Deus, ao problema, ao desespero, à dor, aos traumas, ao medo. Olha quantos em sofrimento e precisando de ajuda. O salmista está dizendo, ele orou pelo livramento. E ele está dizendo, olha, esperei confiamente no Senhor. E ele inclinou para mim os seus ouvidos quando eu clamei por socorro. Tirou-me de um lugar terrível, de um poço, um lugar de lama, aonde eu estava praticamente perecendo. Mas o Senhor tirou-me de lá e pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, pôs alegria. Ninguém canta quando está triste. Ninguém louva, ninguém adora quando a tristeza, Senhor, quando a paz está ausente. Se ele cantou, se ele adorou, se ele louvou, é porque ele estava alegre. O Senhor alegrou a sua vida, o Senhor alegrou o seu coração, o Senhor alegrou a alma do teu servo. Olha para esta família, Senhor, que não sabe o que é ter alegria. Estão vivendo dias de desespero. Quem sabe pela perda de alguém da família, de um amigo, de um parente, de um vizinho, de uma pessoa querida. Meu Deus, tenha misericórdia, que a mão do Senhor, ó Deus, que não está encolhida, mas está estendida, possa alcançar. Alcance neste momento, Senhor. Alcance os que choram, os que oram, os que clamam por socorro. O salmista, ele clamou, ele disse, o Senhor inclinou para mim os seus ouvidos quando eu clamei por socorro. Olha quantos pedindo socorro, pedindo ajuda, pedindo mais uma chance, pedindo mais uma oportunidade, pedindo ao Senhor força, pedindo ao Senhor que o ajude, que o socorra, que o livre, que o proteja, que o resgate. Resgata, Pai, os que estão em perigo. Resgata, Senhor, aqueles que estão nas garras do inimigo, nas garras da morte, nas garras do destruidor. Olha aqueles que já estão presos nas garras, Senhor, do matador de sonhos, que entrou no meio deste casal de jovens que estavam noivo, no meio deste casal, Senhor, que já não se entendem mais. Antes havia harmonia, compreensão, hoje é só briga, desentendimento. Ninguém mais quer ouvir ninguém. Olha, Senhor, a situação dos lares, a situação das famílias. Olha para o povo brasileiro, olha para a nossa nação, olha para a nação brasileira. Olha a situação, meu Pai, dos milhões e milhões de pessoas que vivem, meu Pai, em todo o território brasileiro. Olha para o povo lá do Nordeste, olha para o povo aqui do sul do Brasil, olha para a população, meu Pai, dos 27 estados brasileiros. Olha a situação, meu Pai, quantos desempregados, doentes. Olha quantos, Pai, que são dependentes da saúde pública e estão aí perecendo. Olha os idosos, olha aqueles que trabalharam suas vidas inteiras e agora, Senhor, contavam com a sua aposentadoria. Mas olha a situação, as mudanças, as leis,
as novas leis, Pai, que foram criadas, tirando o direito do cidadão brasileiro, tirando o direito, Pai, daquele que envelheceu trabalhando. Olha quantos, Pai, que envelheceram e não tem nada. Às vezes nem uma casa própria, moram de aluguel. E contavam agora com aposentadoria, Senhor, para melhorar sua situação. Porque pretende parar de trabalhar. Porque acreditam que chegou a hora de descansar, meu Pai. Porque levantam todos os dias com escuro. Levantam bem cedo. Levantam, meu Deus, de madrugada. E é o dia todo de peleja, é o dia todo de trabalho. E tem muitos que já estão cansados, estressados. Mas como parar? Como parar? A família vai perecer. Oh, Deus querido, que o Senhor possa socorrer a cada um, ó Pai. Nós pedimos ao Senhor. Davi estava em apuros, Davi estava em situação difícil e ele ora pedindo o livramento. E nós, neste momento, Pai, estamos também pedindo o grande livramento da parte do Senhor em nosso favor, em favor da nossa casa, em favor da nossa família, em favor daqueles que nós amamos, em favor dos filhos, dos netos, em favor, meu Pai, dos familiares. Que a mão do Senhor, ó Deus, possa alcançar a todos, meu Pai, neste momento. Que a bênção do Senhor seja, Pai, sobre cada um que está orando com fé. Sua palavra diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E nós estamos buscando, Senhor, porque necessitamos, porque carecemos da bênção do Senhor. Olha quantos que nem tem mais força de orar. Olha quantos, Pai, que só derramam lágrimas e não tem palavras. Mas, Senhor, aqui estão, meu Pai, estes que oram são os intercessores orando, meu Deus. Ó, Pai querido, Pai amado, por cada um necessitado, pelos enfermos, pelos inscritos do canal Mulheres Intercessora, pelos pedidos de oração que são deixados aí, meu Pai. Ó Deus querido, Deus amado, por aqueles, ó Deus, que nos pede oração através do WhatsApp, que a mão do Senhor, ó Deus, possa alcançar a cada um, seja no hospital, seja na maternidade, seja no pronto-socorro, seja, ó Deus, nos seus lares, no trabalho, nas estradas, no trânsito, seja nas grandes, médias ou pequenas cidades, seja, meu Deus, lá na cadeia, no presídio, seja até mesmo os moradores de rua, aqueles que dormem nos albergues, aqueles que estão aí nas casas de apoio, aqueles, ó Deus, que estão, Senhor, sem uma moradia, dependendo de favor, quem sabe na casa de um vizinho, na casa de um parente. Olha quantos, meu Pai, que não suportam mais, ó Deus, viver esta vida, Senhor, cheia de escassez, esta vida, meu Pai, de derrotas, de fracassos, esta vida de humilhação, até para comer, até para vestir, até para dormir, Senhor. É com humilhação. Quantas pessoas, meu Pai, que não suportam mais viver esta vida de humilhação, que o Senhor possa com suas mãos poderosas, Pai, os alcançá-los, entrar com a providência divina, entrar com o já, meu Pai, dentro deste lar, com o já dentro desta casa. Entre com o já, porque a sua palavra diz que o Senhor é já, é instantaneamente que o Senhor opera. Muitos, Pai, estão cansados de esperar. Muitos, Senhor, já não crê mais que haverá, Senhor, solução para o seu problema, que haverá resposta, porque oraram e não foram, meu Pai, atendidos até agora. Quantos, ó Deus, que estão aí, Pai, desanimados, estão aí decepcionados. Ah, Deus querido, Deus amado, que a mão do Senhor possa alcançá-los neste momento. Abençoa a todos, Pai. Abençoa o nosso Brasil, povo brasileiro, as famílias brasileiras, os empresários, os trabalhadores, os desempregados, os que trabalham por conta própria, as autoridades desta nação, Pai, os governantes, aqueles que estão no poder judiciário, legislativo, executivo. Pai querido, os políticos, Pai, em geral, que a mão do Senhor, ó Deus,
Ah, meu Pai, possa tocar em cada vida e que haja escape, que haja solução, que haja, meu Deus, bênçãos, Pai, para o povo brasileiro. Nós pedimos a sua bênção e agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de orar, pela oportunidade de pedir, pela oportunidade, ó Deus, que temos, Pai, de examinar nas Escrituras Sagradas e ver que as promessas do Senhor é para nós, é para os que creem, é para os que necessitam, são para os carentes, são para os pobres, são para os necessitados, e nós somos carentes, somos necessitados, Pai, das bênçãos dos céus. Que os céus se abram e que as mãos do Senhor alcancem a cada um para abençoar, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe famílias. Deus abençoe intercessores. Deus abençoe aos inscritos deste canal, que é o canal Mulheres Intercessoras. Continue nos ajudando, curtindo, compartilhando, visualizando, se inscrevendo os que ainda não são inscritos, acione o sininho. Tudo isso é muito importante para o canal, para os que estão aqui em oração todos os dias. Que Deus possa abençoar. Deixa os pedidos de oração aí para que nós possamos apresentar ao nosso Deus. Um grande abraço para todos os que acompanharam, oraram conosco e vão acompanhar aí no decorrer deste final de semana. Deus abençoe vocês. Um forte abraço da evangelista Odete, do pastor Milton e de toda a equipe da família Rodrigues. Deus abençoe, até a próxima oportunidade, onde estaremos aí, ainda com a oração da meia-noite e a oração da manhã de domingo. Que Deus abençoe vocês, amados.